Boa noite, meu irmão, minha irmã. Que satisfação estar junto com você para mais um culto de oração e pregação da palavra. E nessa hora eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 14. Nós vamos ler os versículos 1 a 11. Como vocês sabem, às quintas-feiras, às 19h30, nós estamos, enquanto assim Deus nos permitir, reunidos em uma sala de oração virtual para nós buscarmos a Deus e, em seguida, nós nos colocamos diante da palavra do Senhor para ouvir a exposição das Escrituras. Aos domingos, nossos cultos presenciais já estão a pleno vapor, domingo de manhã e domingo à noite. Enquanto isso, o nosso culto de meio de semana continuará dessa forma, nesse formato. Então vamos ler o Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos 1 a 11. Faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo, mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que este desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus. Por que estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres, vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que o desejarem. Mas a mim, vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde. Derramou perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o Evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes a fim de lhes entregar Jesus. A proposta muitos alegrou e lhe prometeram dinheiro. Assim, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Curve sua cabeça. Vamos orar. Senhor Deus, Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos pela graça de podermos abrir as Escrituras e meditar na Tua Palavra, nesse texto inspirado pelo Teu Espírito, ao Teu servo Marcos, para registrar nesse Evangelho. Ó Deus eterno, ajuda-nos a compreender o propósito do Teu Espírito por meio de Marcos, ao registrar as ações das autoridades religiosas e de Judas Iscariotes, que traiu a Jesus, em contraste com as ações dessa mulher que veio até o nosso Senhor e lhe fez uma oferta à altura da honra e da dignidade dele, com aquilo que ela pôde, Senhor. Deus eterno e todo-poderoso, possamos enxergar o real valor de Jesus, da sua obra, da vida que ele tem a dar, do amor que ele dispensa, Senhor, e que nos faz agir conforme esse amor recebido. Em teu nome nós pedimos a tua graça sobre nós, para a glória do teu nome. Amém e amém. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos prosseguindo na série de mensagens, o Evangelho de Marcos, para uma igreja missional. E Marcos, nesse trecho aqui do seu Evangelho, ele narra a última semana do ministério de Jesus. Como a gente leu, faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Esse dia que, narrado por Marcos, era uma quarta-feira. E dali a 2 dias, na manhã da sexta-feira, Jesus seria crucificado. Mas vejam, as autoridades religiosas judaicas, elas vinham desde muito tempo tramando assassinar Jesus. Mas como a gente leu, mesmo desejando a morte de Jesus, eles chegaram à conclusão de que fazer isso
durante a Páscoa e a festa dos pães sem fermento seria muito arriscado. Isso porque Jesus vinha atraindo multidões. No domingo anterior, uma multidão aclamou Jesus como rei de Israel. E ainda havia expectativa entre o povo de que o reino de Deus iria se manifestar naqueles dias, trazendo então juízo sobre os ímpios e a libertação da dominação estrangeira, nessa época exercida pelos romanos. Então havia um clima muito propício para levantes e revoltas entre o povo. Aí as autoridades religiosas decidiram que só colocariam em ação o plano para matar Jesus depois da Páscoa, que seria celebrada dali a 2 dias, mas também depois da festa dos pães sem fermento, que se estenderia até o final da semana seguinte. Mas, como a gente leu nos versículos 10 e 11, Judas Iscariotes, que era um dos 12 apóstolos, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes a fim de negociar a entrega de Jesus a eles. Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos estavam reunidos na residência oficial do sumo sacerdote Caifás. E a proposta de Judas fez com que eles mudassem de ideia e o plano para matar Jesus fosse antecipado e executado ainda na Páscoa. Mateus nos conta que por 30 moedas de prata, Judas se propôs a buscar uma oportunidade para entregar Jesus aos guardas do templo sem que a multidão estivesse por perto. Esse foi o preço da negociação, 30 moedas de prata, o equivalente a 120 denários. E um denário era o valor de um dia de trabalho de um trabalhador comum. Então Judas Iscariotes traiu Jesus pelo equivalente ao que a gente poderia chamar de 4 meses de um salário mínimo. 30 moedas de prata era o valor determinado na lei judaica para a indenização que deveria ser paga para um escravo ferido. Então 30 moedas de prata era o preço de um escravo, mas um escravo ferido. 30 moedas de prata foi a estimativa do trabalho do pastor colocado por Deus sobre o povo, conforme uma visão do profeta Zacarias, registrada no capítulo 11, no versículo 12 do seu livro. E lá fica claro o desprezo por trás desse valor. Esse valor deixou evidente o desprezo com que esse pastor foi tratado. Um pastor sensato, que se preocupava com as ovelhas perdidas, que procurava que estivesse solta, curava as machucadas, alimentava as sadias e que nunca abandonou o seu rebanho. Essa visão de Zacarias, ela se cumpriu em Jesus. Então, Marcos, ele coloca esse encadeamento de eventos. O plano de assassinato por parte das autoridades religiosas e a traição de Judas Iscariotes, esses eventos estão entrecortados pela narrativa de um evento deslocado no tempo e no espaço. E não é a primeira vez que Marcos se vale desse artifício narrativo para fazer contrastes, para destacar verdades espirituais e fazer o Evangelho resplandecer ainda mais diante dos seus leitores. É uma espécie assim de sanduíche literário, de sanduíche narrativo. Os versículos 1 e 2 e depois os versículos 10 e 11, eles dizem respeito a eventos ocorridos em Jerusalém, faltando 2 dias para a Páscoa, e são como as fatias desse sanduíche. Só que Marcos, ele coloca no meio, entre os versículos 3 e 9, uma história ocorrida em Betânia, e uma semana antes. Marcos faz uma espécie assim de flashback, como nos filmes. Ele coloca essa recordação de um evento ocorrido há uma semana como o recheio desse seu sanduíche narrativo. E eu digo que esse evento ocorreu há uma semana em outro local, porque João registra essa mesma história no seu Evangelho e diz que foi 6 dias antes da Páscoa que Jesus chegou a Betânia, uma cidade próxima a Jerusalém, onde vivia Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dos mortos, junto com as suas irmãs, Marta e Maria. João registra isso no capítulo 12 do seu Evangelho. E ali foi preparado em Betânia um jantar em honra a Jesus, sendo que Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com Jesus.
Daí então, a gente percebe que Marcos interrompe a narrativa da trama para a morte de Jesus e a sua traição por Judas Iscariotes, para recordar um fato ocorrido na semana anterior e que teve como ponto alto a unção de Jesus em um jantar organizado em sua homenagem. E o propósito de Marcos, ao fazer isso, é mostrar o contraste entre a falsidade e a sinceridade, entre a religiosidade hipócrita e a adoração verdadeira, entre o plano maligno e a devoção bendita, entre a traição e a fidelidade, entre o ódio diabólico e o amor instilado pelo Espírito Santo. Fazer o contraste entre um dos 12 apóstolos que se afasta para trair Jesus e uma mulher que se aproxima para honrar seu Mestre, Senhor e Salvador. É isso que nós veremos nessa noite, com a graça de Deus. E essa mulher, anônima no Evangelho de Marcos, é identificada como Maria, irmã de Marta e de Lázaro, quando João escreve o capítulo 12 no seu Evangelho. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia e foi homenageado com um jantar servido na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso. O nome Simão era muito comum naquela época, a tal ponto de que havia povoados em que 1 a cada 3 homens tinha o nome de Simão. Por isso, o nome Simão era seguido de algo que pudesse identificar essa pessoa. Podia ser um segundo nome, o local de nascimento, de residência, o nome do pai. Poderia ser alguma particularidade do caráter, uma característica física. Nesse caso, era uma doença. E se esse Simão ainda estivesse vivo quando o jantar foi oferecido, então ele devia ser um ex-leproso. Porque ninguém iria ao jantar na casa de um leproso a 6 dias da Páscoa para não se contaminar e se tornar impuro cerimonialmente. Então, a gente supõe que esse Simão tenha sido curado por Jesus. E daí a sua identificação como leproso ficou como testemunho de um milagre realizado por Jesus. Mais um milagre realizado por Jesus ali em Betânia. E eu digo isso porque, conforme João registra em seu Evangelho, a ressurreição de Lázaro, ocorrida pouco tempo antes desse jantar, atraiu uma grande multidão a Betânia. Por causa dele, muitos estavam se afastando dos líderes religiosos e crendo em Jesus, a tal ponto que isso se tornou motivo para que os chefes dos sacerdotes passassem a fazer planos para matar também a Lázaro. E daí então, nós lemos no versículo 3, aqui do capítulo 14 de Marcos. Veja aí comigo junto na sua Bíblia. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. O frasco descrito aqui tinha a capacidade para uns 300 ml de perfume. Era de alabastro e o perfume era de nardo puro, muito caro. O alabastro era uma pedra finíssima, cinzentada e muito explorada no Egito. E as palavras usadas por Marcos para descrever o perfume realçam a sua qualidade e a sua preciosidade. Era um perfume genuíno, de procedência confiável, muito diferente daqueles genéricos de menor valor. Era um perfume importado, produzido com uma planta da região da Índia, lá no Himalaia. Então, tanto o frasco quanto o perfume eram finíssimos, luxuosos, caríssimos. Mas vejam que a mulher ela não abriu e usou só um pouco do perfume para ungir a Jesus, que era o convidado de honra daquele jantar. Vejam que esse era até um costume em ocasiões assim, aspergir sobre o convidado de honra umas gotas de óleo perfumado. E eu disse aspergir umas gotas de óleo perfumado. Mas essa mulher não poupou nada, nem o frasco, nem o perfume. Ela quebrou o frasco e derramou todo o perfume
sobre Jesus. E daí então a gente lê nos versículos 4 e 5. Veja aí na sua Bíblia. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados, porque este desperdício de perfume ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Agora a gente tem uma noção melhor de como era caro esse perfume. Como eu disse, um denário era o pagamento de um dia de trabalho, então 300 denários era o equivalente a 10 meses de salário de um trabalhador comum. A gente poderia até fazer uma conta e estimar que, considerando o salário mínimo do Brasil, esse valor seria hoje o equivalente a R$ 10.450. E aí eu pergunto a vocês o que vocês acham de um frasco de perfume de 300 ml custando R$ 10.450. Mas uma forma melhor de avaliar o valor desse perfume é a gente lembrar da primeira multiplicação de pães, quando Jesus alimentou uma multidão estimada de 15 mil pessoas, entre homens, mulheres e crianças. Mas antes de realizar esse milagre, Jesus quis provar os seus discípulos, e daí ele perguntou onde se poderia comprar pão para alimentar aquele povo. Como eu disse, umas 15 mil pessoas. Os discípulos avaliaram que seriam necessários 200 denários. 200 denários para comprar pão e dar de comer a tanta gente. Agora você pode fazer as contas e comparar. Com os 300 denários do perfume derramado sobre Jesus, seria possível alimentar 22.500 pessoas naquela época. Então é possível estimar que cada gota desse perfume valia comida para alimentar 4 pessoas, ou se você preferir, uma família formada por pai, mãe e 2 crianças. Esse era o valor do perfume que a mulher derramou todo sobre Jesus. Bom, isso provocou a indignação dos presentes ao jantar, que passaram a repreender a mulher por causa de tamanho desperdício. E as expressões usadas por Marcos aqui descrevem uma raiva muito grande dessas pessoas contra a mulher. Mas João registra em seu evangelho que foi Judas Iscariotes quem apontou o desperdício do perfume que, segundo ele, poderia ser vendido e o dinheiro dado aos pobres. Então, na verdade, foi Judas quem inflamou os convidados do jantar contra a mulher, inclusive os demais apóstolos. Bom, a indignação era até justificável porque os peregrinos iam a Jerusalém para a festa da Páscoa levando consigo valores para dar de esmolas aos pobres. Os judeus eram incentivados pela lei a praticar a justiça social e a misericórdia em favor dos pobres, mas João registra que Judas Iscariotes não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque ele era ladrão. Sendo responsável pela bolsa, costumava tirar o que nela era colocado. Então, Judas falou isso pensando, imagino eu, no seguinte: imagine se todo esse valor da venda desse perfume fosse doado ao ministério de Jesus. Eu, como administrador desses bens, teria a oportunidade de desviar uma grande quantia para mim. Eu ia me dar bem. Essa era a motivação de Judas. E sem esperar a reação de Jesus, ele levou todos a um pré-julgamento da mulher. Julgaram a mulher como alguém que pensava só em si e em como poderia se dar bem e ser bem vista por Jesus, dando a ele uma honra que excedia todos os protocolos. Julgaram a mulher como alguém que não liga para a justiça social, para a miséria e a fome de milhares de pessoas, de centenas de famílias pobres. Judas expôs essa mulher à vergonha e à humilhação pública. Daí, o que Judas fez é parecido com o que alguns, hoje em dia, fazem uma chamada cultura do cancelamento. Julgam as ações de alguém e mobilizam milhares nas redes sociais para exposição
e a humilhação dessa pessoa. Judas tentou o cancelamento, influenciou os convidados do jantar, olhando desse ponto de vista do cancelamento, da cultura do cancelamento, mas acabou sendo ele cancelado por Jesus. E aí eu fico me perguntando se Judas não queria, na verdade, era cancelar Jesus, o maior referencial nesse jantar. Mas perceba uma coisa aqui, a opinião de Judas, dos discípulos e dos convidados do jantar pouco importava. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus não se deixaria ser ungido daquela forma e ficaria calado consentindo com o que essa mulher fez, se houvesse alguma coisa reprovável nisso. Ainda mais porque o que ela fez trouxe Jesus para o centro, para o foco, para o centro de tudo. Colocou Jesus como beneficiário daquela honraria sem precedentes. E Jesus já tinha dado provas antes de que não se deixava levar por isso. Em uma ocasião, vieram a ele pessoas com elogios rasgados, dizendo que ele era íntegro, que não se deixava influenciar, não se prendia à aparência de ninguém. E daí, percebendo a má intenção dessas pessoas, Jesus as repreendeu prontamente. Vejam, Jesus repreendeu demônios, mandou que eles se calassem, mesmo eles exaltando a Jesus em público, exaltando a autoridade, o poder dele como Filho de Deus. Então vocês imaginam, vocês pensam que ele se deixaria levar por uma honraria dessas se isso tivesse uma motivação reprovável? Meus irmãos e minhas irmãs, no mínimo, as pessoas tinham, nesse jantar, de esperar para ver qual seria a reação de Jesus. E a reação dele foi essa, mesmo provocado por aquelas pessoas. Versículos 6 e 8. Deixem-na em paz, disse Jesus, porque a estão perturbando. Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que o desejarem. Mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Meus irmãos, minhas irmãs, a questão é: será que os que repreenderam a mulher com tanta indignação realmente teriam dado os 300 denários aos pobres se tivessem esse dinheiro, essa quantia nas mãos? Judas a gente viu e sabe que não, mas e os demais? Agora, quanto a Jesus, ele era o bom pastor. Ele realmente se importava com os pobres. Antes desse jantar, talvez um dia ou mais, Jesus disse a um jovem rico: vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. O que Jesus disse aqui está registrado em Deuteronômio, capítulo 15, versículo 11. Sempre haverá pobres na terra. Mas ouçam bem o que esse versículo diz em continuidade. Portanto, eu lhe ordeno que abra o coração para o seu irmão israelita, tanto para o pobre como para o necessitado de sua terra. Daí então a lei religiosa reconhecia que sempre haveria pobres entre os israelitas e que a comunidade israelita deveria assistir aos seus irmãos pobres. Mas vejam que na igreja não é diferente. Tanto que Tiago, em sua carta no Novo Testamento, condena o desprezo com que alguns tratavam os pobres na congregação. E foi o apóstolo Paulo que escreveu: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidades, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Gálatas 6, versículos 9 e 10. E também foi o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 8, que reconheceu que havia igrejas extremamente pobres na Macedônia. E nessa ocasião, ele incentivou a igreja rica em Corinto a ajudar os crentes pobres na Judéia que estavam passando fome. A conclusão de Paulo nesse apelo à contribuição foi essa: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês.
para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Daí então não havia a menor chance de Jesus ter desprezado a ajuda aos pobres na resposta que ele deu aos que estavam nesse jantar, como alguns, hoje, lendo esse texto de Marcos capítulo 14, poderiam interpretar. O que Jesus fez foi destacar a atitude da mulher, tanto que Marcos se valeu disso para fazer esse contraste com os líderes religiosos e Judas Iscariotes que o traiu. E Jesus nos ensina aqui que há o tempo e a oportunidade para se fazer o bem e o belo. Há o tempo e a oportunidade para se fazer o bem e o belo. E essa verdade ela foi destacada na ação dessa mulher nesse momento, nessa circunstância, nessa ocasião, nesse tempo, nessa quarta-feira da semana que Jesus seria crucificado. Jesus disse que haveria momento propício para o cuidado com os pobres, mas nesse dia e nessa hora, essa mulher fez o que pôde e o fez no momento oportuno em favor dele. Ela derramou aquele perfume sobre Jesus em antecipação do preparo do corpo dele para o sepultamento. Por isso é que eu tenho que o que essa mulher fez foi inspirado pelo Espírito Santo. Ela fez nessa quarta-feira o que não foi possível fazer quando Jesus morreu na sexta-feira por pecadores como ela, como eu e como você. Jesus morreu às 15 horas da sexta-feira. E daí então até pedir autorização ao governador romano, até o tempo em que ele confirmasse a morte de Jesus, desse autorização para descer da cruz o corpo de Jesus e preparar o corpo dele para o sepultamento. Passaram-se mais algumas horas. Só que logo mais já seria o pôr do sol, assim, mais ou menos lá para as 18 horas, quando tinha início o dia de descanso sabático dos judeus. Daí então só restavam mais ou menos umas 3 horas entre a morte de Jesus e a hora para o seu sepultamento. Daí não houve tempo para dar ao corpo de Jesus o tratamento póstumo mais adequado. Tudo foi feito às pressas, dentro do possível, mas não com aquela excelência necessária. E foi por isso que assim que o sábado terminou, o dia de descanso, algumas mulheres que acompanharam Jesus em seu ministério compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo dele. No domingo bem cedo, assim que o sol nasceu, elas foram ao sepulcro onde ele tinha sido colocado. Elas foram fazer o que não tinha dado tempo de ser feito na sexta-feira. Mas, para a surpresa dela, nada disso foi necessário, porque Jesus tinha ressuscitado. Glória a Deus. Já não era mais o tempo para a unção póstuma de Jesus, ele estava vivo. Já não era mais o tempo para as homenagens póstumas a Jesus, ele tinha ressuscitado. Ele tinha vencido a morte. E aí então a gente percebe a importância da ação dessa mulher aqui no jantar em Betânia, no tempo propício, nesta quarta-feira, em antecipação ao sepultamento de Jesus. O que ela fez em honra a seu Mestre, Senhor e Salvador, antes da sua morte, foi de grande valor. E o que ela fez está relacionado com o Evangelho, porque está relacionado com os eventos centrais do Evangelho: a crucificação, a morte e a ressurreição de Jesus. E aí Jesus conclui dizendo no versículo 9, aí do capítulo 14 do Evangelho de Marcos. Veja comigo. Eu lhes asseguro que onde quer que o Evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Como nós estamos fazendo aqui nesta noite, contando essa história, também em memória dela. Então vejam, essa mulher fez algo que ficou relacionado com a pregação do Evangelho, com a ação evangelística, com a ação missionária no mundo. E daí eu fico pensando não só no dia
em que os apóstolos ouviram isso lá em Betânia, mas no dia em que esse trecho do Evangelho de Marcos foi lido pela primeira vez em uma igreja, alguns anos depois do Pentecostes. Como pode ser isso? O Evangelho pregado no mundo inteiro? Sim, meus irmãos. Sim, minhas irmãs. A despeito da perseguição sofrida, mesmo ridicularizados por parentes e amigos, por religiosos e pagãos, ainda que condenados pelo mundo por causa da fé em Cristo, os crentes podiam se enxergar nessa mulher. Gente, não é exagero nenhum dizer que essa mulher é um símbolo da igreja fiel. Uma igreja que dedicou tudo que tinha, tudo que tem, tudo ao seu alcance, tudo que pode para honrar seu mestre, Senhor e Salvador, como essa mulher, sem ficar fazendo as contas do quanto isso pode lhe custar. Pense, ela é ou não é um belíssimo exemplo, um belíssimo símbolo da igreja fiel, disposta a dar tudo em honra a Jesus. Ainda mais por Jesus relacionar a ação dela com a pregação do Evangelho no mundo. O mais interessante é que vocês só sabem o nome dela porque eu disse, no início dessa mensagem, que João registrou no seu Evangelho que ela era Maria, irmã de Marta e de Lázaro. Mas vejam que Marcos e Mateus, que contam essa mesma história nos seus evangelhos, não revelam quem foi essa mulher. Nesses evangelhos ela é assim uma ilustre anônima. E isso deve levar você a perceber que não importa o quão anônimo você é, o quão anônima você é, minha irmã. O que importa é a sua atitude de servo, meu irmão. O que importa é a sua atitude de serva, minha irmã. Honrando seu Mestre, Senhor e Salvador, por meio da sua vida e da pregação do Evangelho. Vejam, essa mulher dedicou grande quantia em honra a Jesus. E eu disse que a atitude dela é inspiradora, e não só isso, é um símbolo da igreja fiel, uma igreja disposta a dar o que tem e pode em honra a Cristo, em vez de negociar a sua fidelidade a Cristo, como Judas Iscariotes, um dos 12, fez. Mas eu não quero que você pense que precisa ser rico, ou ter uma grande herança, ou uma conta bancária cheia para honrar Jesus. Eu digo isso porque, uma semana depois desse jantar em Betânia, Jesus estava no templo e ele viu uma pobre viúva depositar 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor na caixa de ofertas do templo. Foi quando ele chamou seus discípulos e exaltou aquela viúva pobre diante deles, dizendo que ela tinha ofertado mais do que os ricos que colocavam grandes quantias nas caixas de ofertas. Enquanto todos tinham dado do que lhes sobrava, a pobre viúva deu tudo o que possuía para viver. Daí então você pode olhar para si e achar que tem tão pouco a dar da sua vida em honra a Jesus. Você pode achar que não tem tanto estudo, ou que não sabe falar tão bem, ou que não tem saúde, nem vitalidade, nem jovialidade, e nem mesmo assim um talento especial. Mas, meu irmão, minha irmã, saiba que Jesus enxerga muito mais do que nós. Ele vê seu coração, suas motivações. Ele sabe os talentos, competências e capacidades que ele lhe deu, que são aprimoradas pela ação do Espírito Santo em sua vida. Por isso, sirva a ele com o que você tiver. Honre a ele com o que você puder. Nem que você só tenha 2 moedinhas de muito pouco valor para esse mundo, mas que são um tesouro no céu, aos olhos de Deus Pai. Vejam que não se faz necessário prestar homenagem póstuma a Jesus hoje em dia, e daí então a ajuda aos pobres, especialmente aos da família da fé, é uma forma assim da gente honrar
o nosso Mestre, Senhor e Salvador. Mas não se esqueça de que nós não somos salvos pelas nossas obras, mas fomos salvos para as boas obras. Não fomos salvos pelas nossas boas obras, mas fomos salvos para as boas obras. Então que nós honremos o nosso Senhor em tudo que fizermos. Que tudo o que a gente fizer seja para a glória de Deus. A gente percebe que Maria teve um senso de urgência a ungir Jesus. Ela aproveitou o tempo, a circunstância e a oportunidade para fazer o bom, o belo e o correto. Talvez ela tenha até pensado, pode ser que essa seja a última oportunidade de servir e honrar ao meu Senhor. Vejam que eu disse que Maria ilustra a igreja fiel ao seu Senhor. Então, que cada um de nós tenha também esse senso de urgência em servir a Cristo com as nossas vidas. Percebam também que as autoridades religiosas avaliaram Jesus por um valor desprezível, 30 moedas de prata. Judas negociou sua fidelidade a Jesus pelas 30 moedas de prata, um valor desprezível para se negociar a fidelidade a Cristo, o equivalente a 120 denários. E julgou um desperdício a honra dada a Jesus nesse jantar, agindo com uma tremenda hipocrisia. Maria dedicou em honra a Jesus todo um perfume avaliado em 300 denários. Uma oferta 2,5 vezes maior que o preço da traição que Judas negociou com os líderes religiosos. E daí eu lhe pergunto, o quão precioso é Jesus para você? E veja que eu não estou falando aqui de dízimos, nem do quanto você é fiel nas suas ofertas mensais. Não se trata disso, ou pelo menos não somente disso. Porque ainda que a pessoa crente mais rica do mundo, digamos, um bilionário crente, ainda que essa pessoa se desfizesse de toda a sua fortuna para honrar Jesus, ainda assim, a oferta dessa pessoa não seria nada diante do que Deus fez em favor dela e de tantos outros pecadores. Quando Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele creia tenha a vida eterna. Maria quebrou um frasco finíssimo e derramou todo um perfume valiosíssimo, é verdade, mas Deus deu seu Filho Jesus e o entregou para ser moído por causa das nossas transgressões. Ele foi transpassado e esmagado por causa das nossas iniquidades. Ele foi ferido para que fôssemos curados. Foi castigado para que fôssemos livres do juízo e da condenação eterna que nós merecíamos. A oferta de Maria foi valiosíssima, preciosíssima, diante daquilo que ela tinha e podia, à altura da dignidade e da honra de Jesus. Ainda assim, mais do que valor monetário, a oferta de Maria envolveu reconhecimento, gratidão e amor. Só que a oferta de amor de Maria nada mais foi do que uma resposta ao amor muito, muito, muito maior, que foi dado a ela primeiro. Maria, na verdade, amou a Deus, porque Deus a amou primeiro. Ela quebrou o frasco de alabastro e derramou perfume precioso em honra a Jesus, mas foi Deus quem esmagou na cruz e verteu o sangue de Jesus em favor de pecadores indignos, miseráveis e imerecedores. E hoje, aqueles que foram salvos pela graça por meio da fé somente em Cristo, anunciam o Evangelho como um bom perfume. Mas veja, meu amigo, minha amiga, se você vier a Jesus, como Maria veio, então o Evangelho será um perfume precioso de vida para você.
Mas se você virar as costas e for embora, como Judas, então o evangelho será para você um cheiro de morte, agravando a sua condenação por rejeitar e desprezar o precioso Filho de Deus, Jesus Cristo, o evangelho, que é a pessoa e a obra de Jesus. Veja qualquer coisa nesse mundo. Dinheiro, comida, bebida, lazer, sexo, fama, poder, tudo isso é como as 30 moedas de prata de Judas. É nada frente à vida plena, já e eterna, depois da morte física, que só Cristo pode nos dar. Então, e se nessa noite você se quebrantasse, rasgasse seu coração e derramasse a sua vida diante de Jesus? Sim, ele é digno, pois foi morto e com seu sangue comprou para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Sim, digno é Jesus, o Cordeiro de Deus, que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Então, ao final dessa mensagem, assim como aquele frasco de alabastro, eu quero convidar você a se quebrantar aos pés de Jesus, a entregar a sua vida a Ele, sem ficar fazendo contas de si ou quanto você vai perder com isso. Quebrantar-se aos pés de Jesus e se arrepender da sua negligência, das oportunidades que você perdeu, das oportunidades que você teve de honrá-lo. Quebrantar-se aos pés de Jesus e decidir viver de uma vez por todas para a glória dele, pelo Evangelho, seja onde for, seja como for. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz, segui-lo, perder a sua vida por causa dele e do Evangelho. Quebrantar-se aos pés de Jesus e dizer para ele: eis-me aqui, Senhor. Eu me rendo, usa-me, envia-me para a tua glória, honra, louvor. E que outros, Senhor, conheçam a ti como único e suficiente Salvador. E glorifiquem o teu nome, porque só tu és digno. Ó precioso Jesus, maravilhoso, muito digno é o Senhor de toda a honra, glória e louvor. Ó Deus, quantas vezes, quantas vezes eu não tenho dado a honra que tu és digno, Senhor. Ó Deus, perdoa-me, tem misericórdia da minha vida. Quantas oportunidades perdidas, Senhor. Quanta murmuração, quanta reclamação, ó Deus. Ó Senhor, ajuda-me. Ajuda-me, Senhor, a enxergar a tua preciosidade, Espírito Santo. Incomoda-me, não me permita, Senhor, perder as oportunidades de glorificar a Jesus. Que eu não tema as circunstâncias, Senhor, as pessoas. Ó Deus, que eu confesse a Ti diante dos homens, diante das pessoas, diante dos poderosos, diante dos cultos, diante dos incrédulos, diante dos ateus, ó Deus, diante dos religiosos, enganados por religiões que os têm conduzido a um caminho de morte, não de vida. Ó Senhor, que eu não fique buscando justificativas, desculpas, para não te servir como devo, como eu sei que devo. Ó Deus, não para conquistar coisas do Senhor, porque não há nada que eu possa fazer que aumente o teu amor por mim. Ó Deus, porque o Senhor já me amou de uma maneira indescritível, incomparável, inigualável, Senhor. Alguém tão pecador, tão indigno como eu. Ó Deus, que eu possa agir em resposta a esse teu grande amor. Honrando a Ti, ó Deus.
em todas as coisas, em tudo que eu faço. Ainda que seja pequeno aos olhos desse mundo, ainda que eu não enxergue, Senhor, uma grande repercussão daquilo que eu faça, mas que eu faça para a tua honra, glória e louvor, pelo motivo correto, que eu faça o bom e o belo Senhor. Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, rica e abundantemente. E até a próxima semana, se Deus assim nos permitir.